Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do programa Renda na Mão. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Maria, eu faço parte do time aqui do Mercado Pago. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em atendimento ao cliente. E hoje eu chamei por aqui para estrear com a gente o Eduardo e o Reinaldo, que são os nossos revendedores. O Edu, que é aqui de Guarulhos, né, pertinho de onde nós estamos. O Edu já é o nosso revendedor há mais de 8 anos, galera. Então, assim, ele tem muito know-how e vai poder trocar muita figurinha aqui com a gente. Ele já ganhou vários prêmios internos e já ativou mais de 50 mil máquinas. Então, assim, a gente está falando com o expert. E o Reinaldo, ele é nosso revendedor há 2 anos, mas ele vem do mercado de adquirência, então muito tempo aí já de bagagem. E detalhe, ele ganhou ano passado o nosso prêmio de revendedor do ano, ativando mais de um cliente com mais de 400 mil reais no ano. Então, assim, gente, a gente só está falando com o expert. Sejam bem-vindos, meninos. Que trajetória incrível. Querem falar um pouquinho? Muito obrigado, Mar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer. Sou Eduardo. Trabalho há 8 anos já no Mercado Pago, né? Sou da região de Guarulhos. Atendo hoje diversas regiões aqui, né? Não só Guarulhos, São Paulo, praia, né? Interior de São Paulo. E é isso. Boa, boa. Reinaldo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou aqui, meu nome é Reinaldo, né? Sou aqui do litoral de São Paulo, Itanhaém. Já trabalho, já igual como a Maria citou, eu já trabalho com adquirência há mais de 15 anos. Já passei por várias empresas e estou no Mercado Pago já faz há 2 anos já que eu estou trabalhando aqui. E é isso aí. É isso. E detalhe, tá? O Reinaldo é de Itanhaém, então, assim, super ligado lá na praia. E o Edu também faz muita rota por lá. Então, a praia é literalmente a praia deles, tá, gente? E eu queria começar, assim, pra gente conversar e realmente ser um papo mais leve, pensando na trajetória de vocês, né? O Edu já há 8 anos, o Reinaldo há muitos anos na adquirência, mas há 2 anos aqui com a gente. Como que vocês encaram a trajetória de vocês e as mudanças que aconteceram ao longo dos anos aqui dentro do nosso programa? Sim. Desde que foi lançado o novo programa, Renda na Mão, em abril do ano passado, eu tive que mudar algumas percepções minhas, né? Não de só ficar na minha região, mas, assim, criar novas alternativas. Então, viajar pelo estado de São Paulo, abordar outros ambientes, né? Ir em outras regiões. E, graças a Deus, deu certo. Mas você vai para outras cidades muito longe? Como que você está fazendo, Sim, Edu? eu crio umas rotas, né, que eu acabo indo, por exemplo, agora, recentemente, eu estava no litoral paulista, tem vezes que eu estou no interior de São Paulo, agora vai vir uma nova época fria, né, que eu quero ir para Campos de Jordão. Legal. Então, eu acabo criando diversas rotas, tá, no meu trabalho. Legal, legal. E você, Reinaldo, o que você vê de estratégia aí que Eu, na pode verdade, compartilhar? assim, como eu já venho formando uma carteira, então o que acontece? Eu procuro trabalhar na minha região, né? Eu saio, às vezes, né, alguns pontos estratégicos, mas procuro fazer o que está dentro de casa logo, primeiro, né? Então eu abordo muito a região que eu estou, no máximo aí, por exemplo, uns 30 quilômetros que eu vou fazendo a rota e vou fazendo essas abordagens mais estratégicas, formando carteira, formando ali fazendo um relacionamento com o pessoal da região, e isso tem me ajudado bastante, em indicação e tudo mais. Ah, que legal. E pensando, né, nessas visitas que vocês fazem, assim, tem uma abordagem que você fala, olha, se for essa abordagem aqui, é certeza que eu fecho essa venda. Tem alguma? Tem sim, é a abordagem que eu, inclusive, trabalhava em outra adquirência, né? Eu via que o Mercado Pago pagava na hora, era uma, né? Na verdade, era aquela pedra no meu sapato quando eu trabalhava em outra adquirência, que o pessoal trabalhava recebendo na hora. Eu falei, pô, se eu trabalhar nessa empresa, realmente eu vou atacar em cima disso. Então, o recebimento na hora, para mim, foi muito bacana. Então, eu ataco muito o pagamento, você passou na máquina, o dinheiro já está instantâneo na sua conta e tudo mais. E mais uma estratégia que é a linha de crédito que o Mercado Pago oferece, né? O empréstimo e tal. Então, essas abordagens eu costumo usar muito. E como que você identifica isso? Você percebe o perfil desse cliente, o estabelecimento? Como que você
define que vai abordar olhando linha de crédito ou D0? Como Sim, que é? geralmente o D0 é assim, né? Porque como o Mercado Pago já paga no D0, então a minha abordagem já praticamente todos no D0. Mas assim, um cliente que fatura um pouco mediano, mais ou menos, eu já oferto ali uma linha de crédito para ele. Falo, ó, se você tiver uma estratégia, fazer ali 3 meses fazer uma média com o Mercado Pago, isso me ajuda já numa estratégia para poder ir, né, Uhum. fazer movimento na máquina. Então, eu falo, se tiver uma média de 3 meses, você já tem uma linha de crédito no seu próprio aplicativo. Então, isso tem me ajudado bastante. Ah, que legal. E você, Edu, qual que é o seu... Olha, eu foco muito, né, na questão do banco digital, né? A gente fala que não é só uma maquininha, né? A gente, no caso, eu falo que ele está levando uma conta digital, então assim, desde empréstimo, igual o Reinaldo falou, cartão para a empresa dele, né? Então, principalmente o público que eu trabalho, restaurantes, né, e outros diversos que eles precisam comprar matéria-prima urgente, né? Então, a gente acaba fazendo esse tipo de abordagem. Entendi, legal. E pensando, né, poxa, vocês foram lá, identificaram o cliente, já estão com, né, o caminho da argumentação ali na ponta da língua. E como que vocês tratam o não? Ah, Reinaldo, não quero nem te ouvir. Ou, Edu, agora não dá para mim. Como que vocês lidam com esse não no dia a dia de vocês? Que acontece, né? No meu caso, eu trato naturalmente, né? Porque eu já recebi tantos nãos e sims, então eu acabo assim, não deu aquele, já tem outro que está me aguardando. Então, o cara disse um não ali para mim, eu saio para abordar outro, tem outro que já dá graças a Deus que eu cheguei. Então, é aquele negócio, eu abordo 2, 3, com desses 3, 4, por exemplo, que eu abordo, pelo menos um eu fecho. Então, outros já falaram não, outros já vão pensar, então é mais ou menos por aí. Mas isso dá uma balançada na sua autoestima ou você fala... Não dá, porque assim, faz parte, né? Não é todo mundo que vai pegar e vai... Geralmente o cara tá numa concorrência, então naquele momento ele não quer. Talvez, possivelmente, no outro momento eu possa fechar com ele de novo, que já aconteceu. Mas eu trato normalmente Você economiza energia, né, Reinaldão? Também, tem que economizar, né, Entendeu? Tem que economizar. E você, Edu, seus nãos aí? Então, quando eu acabo tomando não quer dizer que é uma porta fechada, né? Naquele momento eu entendo que o cliente talvez ele esteja satisfeito, né? Por algum motivo, né? Atendimento, a empresa que ele trabalha, né? Mas a gente acaba fazendo basicamente igual o Reinaldo. Eu acabo indo em outros estabelecimentos, acabo recebendo sim. Eu tenho até uma percepção que eu entendo assim, o não, quando eu saio de manhã de casa, eu já tenho. Então, agora basta eu fazer virar o sim. Então, assim, atendo 2, 3 clientes, às vezes recebo não, vou ali no quarto, já tenho sim. Então, aquilo ali acaba motivando. E o não, ele é até uma motivação para mostrar o quê? Olha, hoje eu não fechei com aquele cliente, mas amanhã aquele cliente, o cartãozinho que eu deixei ali, que eu conversei com ele, né, aquela percepção que eu passei toda da maquininha, da empresa, talvez ele acaba voltando me procurando e acaba acontecendo isso. Já aconteceu com Já você? aconteceu diversas vezes. Cliente que eu deixei o cartãozinho há 2, 3 meses que eu nem lembrava mais dele e o cara, olha, você passou aqui há uns tempos atrás e agora eu queria conhecer o Mercado Pago. Então, para mim aquilo ali é fantástico. Entendi, legal. E pensando nisso, que você está falando, está muito relacionado à confiança, né? Então, de alguma forma, você plantou uma semente lá que deu certo. Pensando nisso, como que vocês constroem essa relação de confiança com os clientes de vocês? Eu, falando, né? Aqui, eu praticamente procuro me conectar sempre com esse proprietário, né, do estabelecimento. A gente vai criando uma conexão boa. E a gente, nessa abordagem que a gente faz de primeira, né? Então, ali existe já uma conexão que a gente consegue ali com esse proprietário. E dali a gente começa a bater papo, conversa, vai na venda, vai mais além do que na venda, né? Porque quando você vai vender, ele tem lá os assuntos deles, então a gente procura quebrar gelo e tal, e ali a gente vai criando um relacionamento. E aí, depois disso, vai sendo um relacionamento duradouro, dependendo do seu atendimento que você tem com esse cliente. Então, se você está ali pronto para ele, a hora que ele tem uma dúvida, tem um problema, uma troca de máquina, isso vai fortalecendo sempre a nossa parceria, né? E já fez amigos?
Nossa, muitos. Eu tenho até convite para churrasco e tudo mais com os clientes. Ah, convida a gente, faz Oh. um esticadinho para convidar, não é? Poxa, me com convida, me certeza. convida também. Eduardo já tomou até água de coco com nós lá e tal. A Maria, inclusive. Convida a gente, quero mais. E você, Edu, como que você cria essa relação? Basicamente é o que o Reinaldo falou, né? E eu vou até um pouquinho além, que eu tento mostrar para o cliente confiança, né? Uhum. Então, quando o cliente ele fecha comigo, né, a gente depois de ter batido o papo e tudo, eu falo para ele, né, olha, cara, meu contato tá aqui à sua disposição, tiver algum probleminha, tiver precisando de alguma coisa, precisando de um auxílio, tô aqui para você. Então, às vezes, igual como eu falei para você, eu acabo indo para a região da praia. Uhum. Então, o que eu faço? Até para construir uma confiança Para legal de ir com o lá, meu hein? cliente. Tá vendo? Eu Só tomando água de acabo colocando, por exemplo, o cliente fechou comigo, eu quero só uma Smart, o cara gostou, só que eu vou lá, acabo colocando uma Point Pro 3 ali de reserva para aquele cliente, para construir uma relação legal com o cara, que aí Você dá para ele, você deixa sim, lá. deixo como um custo. suporte ali para ele, como uma segunda máquina, que se ele precisar no futuro, não tiver algum problema, enquanto que eu desço lá para trocar a Smart dele, ele já tem ali a Point Pro, então aquilo ali cria uma amizade. E fora que até mesmo a gente teve um passeio lá, né, recentemente, todo mundo tomou uma água de coco lá, igual o Reinaldo falou, né? Então a gente acaba criando amizade com alguns clientes. Ah, que legal. E meninos, veio aqui um ponto, né, pensando, legal, vocês conquistam o cliente, ganham a confiança dele, mas acho que tem uns passos para trás, né? Como que vocês definem quem são os clientes que vocês querem para a carteira de vocês? Como que vocês fazem essa captação de cliente? Sim. Então, agora eu estou numa nova jornada, né? Sempre quero aprender, né? Uhum. Sempre estou estudando. Então, eu estou criando agora uma rota diferente. Eu entrei no site da Prefeitura de São Paulo, busquei lá todas as feiras que tem livre, né? E basicamente sai de todas as regiões, de todos os bairros. Legal. Então agora, basicamente, eu só me organizo por região. Então eu vou ali na região sul. Então eu vou em todas as feiras livres que tem na região sul. Aí região Você tem uma listinha? tem uma listinha ali no site da prefeitura mesmo. Eu busquei e saiu todas as lista, né, de todas as feiras livres. Então, basicamente, agora é só trabalhar. Então, é tudo organizadinho. Então, lá mostra os horários, mostra os dias, as ruas. Então, basicamente, eu estou me organizando de qual maneira? Agora, eu vou primeiro para a região sul, vou rodar, atender toda aquela região sul, aí depois eu vou para a região leste, a zona norte e a zona sul. Então, a sua estratégia é definir um nicho específico. Sim. E fazer toda aquela região, seja o litoral, seja as feiras livres ou Sim. outras cidades. Essa é a sua estratégia. Isso mesmo. Show. E você, Reinaldo? A Conta pra minha gente. estratégia é o seguinte, é ir pra rua. O meu negócio é ir pra rua. Quando eu saio assim, eu costumo falar que a gente tem que ter um olho de águia, né? Então, eu monto no meu carro e saio e fico observando, olhando os estabelecimentos que servem para eu colocar, por exemplo, eu vejo ali, o cara tem um funcionário, tem dois, aquele que fatura mais de 5 e tal, e vou olhando o depósito de material, então eu faço bastante esse roteiro e depois começo a abordar naqueles clientes que eu já vi. Então, a todo tempo eu estou ligado, né? Eu vou pescar, estou ligado em quem está ao redor para me poder, no possível, no momento estratégico, volto lá e fecho com eles. Então, eu coloco muito assim, uma energia dentro de mim quando eu saio para poder trabalhar e olhando sempre antenado. Mesmo que eu tenha uma carteira hoje que já me rende bastante indicação, mas tem aqueles dias que a gente, né, acorda e não tem uma indicação. Então, eu vou fazer um roteiro. Aí eu saio na minha região mesmo, porque assim, ao contrário do Eduardo, ele né, tem uma estratégia de ir para os lugares e tal, mas eu falo, às vezes até a gente conversa, porque onde a gente está também tem bastante oportunidade. Então, eu costumo fechar bastante a minha região. Então, às vezes eu vou em um lugar, de repente, quando eu volto, já tem outro, 2, 3 estabelecimentos. Então, até eu terminar onde eu estou, demora bastante. Então, eu costumo fazer essa estratégia rodando ali. Lógico que eu também vou para outros pontos, quando é mais longe. Quando eu vou para outros lugares que eu vou atender um cliente indicado, aí sim eu faço o roteiro naquela região aonde eu vou. Se eu viajo 100 quilômetros, eu fico lá já para poder aproveitar. Já para garantir Já a saída, garantir né? a saída. Entendi. Então, olhos de águia, hein, gente?
Legal, tudo muito bonito, mas quero saber um caos, alguma coisa aí curiosa, engraçada ou estranha que aconteceu nessas rotas aí. Vocês estão vendo, né, gente? Essa voz da consciência aqui. Todo vendedor precisa ter uma voz da consciência, né? Então, nós temos. Você também em casa tem que ter. E aí, conta aí. Conta pra voz da consciência, não é nem pra eu gente. tenho um fato curioso aí, né? Ah, é? Que aconteceu comigo aqui, né? Depois o Eduardo fala dele. Eu estava numa abordagem num cliente, né? Estava fazendo minha rota normal, o olho de águia. Entrei, vi um estabelecimento bacana, que é um centro automotivo. Parei meu carro, entrei para abordar. Quando eu entrei, não vi ninguém no estabelecimento. Aí, olá e tal, e não vem, ninguém me atende. Aí, quando eu entro, vejo um mecânico mexendo no carro, dentro do carro, lá todo sujo, e perguntando, eu gostaria de falar com o proprietário. Aí o proprietário pegou e falou, não, eu sou o proprietário. Aí eu falei, bacana e tal, eu trabalho na empresa e tal. E comecei abordando, né, passando para ele o nosso trabalho e tal. E ele falou assim, pô, mas aí você fala isso, daqui a pouco vocês somem, tem taxa, você fala que tem taxa e não tem taxa, aí vira aquela coisa. Então, ali eu conversando com ele, ele pegou e falou assim, não, faz o seguinte, então consulta meu CNPJ aí, para ver se eu tô apto aí para pegar uma maquininha com você, para você me atender dessa forma mesmo. Aí eu falei, não, bacana. Aí ele tinha uma mesa assim, cheia de papel, ele falou, pega ali o número do CNPJ para consultar. Quando eu fui procurar o CNPJ, não conseguia encontrar, e ele mexendo no carro. Aí ele pegou e foi atender um telefone. Aí eu peguei, perguntei para ele, cara, eu não estou achando aqui o CNPJ para mim poder ver se você está apto para a gente fazer o credenciamento e tal. Aí ele virou para mim simplesmente com a chave de fenda na mão e falou assim, cara, você vai embora daqui agora, porque eu não quero fazer nada. Eu já falei que eu não quero. Eu falei, não, mas o senhor falou para me consultar e tal. Ele, já falei para você ir embora e tal. Daí eu peguei, fiquei espantado com aquilo. Falei, cara, não, tá bom, com educação. Fui saindo devagarinho e falei, tá bom, eu volto uma outra hora e tal. Fui embora. Quando eu cheguei dentro do carro, eu caí na gargalhada e tal. Mas aquilo, né? Mas teve outros, né? Eu lidei bem com aquilo, levei isso na esportiva e depois, no final do dia, eu ainda fechei um melhor do que aquele lá. Eu tava esperando você falar. Eu voltei lá outro dia e ainda fechei pra ele. Não voltei. Nesse eu não voltei porque ele queria me pegar. E você, Edu, conta? Olha, foi muito engraçado também o meu, porque eu tinha acabado de fechar uma venda lá na praia e esse rapaz, né, ele era dono de 3 trailers lá, né? Então, um baita de um cliente, né? E aí, depois de ter feito todo os trâmites, né? Conectado as maquininhas, testado aquele processo padrão, aí ele gentilmente me ofereceu uma água de coco, né? Falou assim, olha, toma uma água de coco, tá calor, né? Aqui na praia, né? Aí eu agradeci, falei, não, tá ótimo. Aí, quando ele me deu aquela água de coco e eu dei a primeira bicada, a água de coco tava estragada. Tava estragada aquela água de coco. E o rapaz tava na frente. Aí ele perguntou, falou, tá gostosa a água de coco e tudo? Que você fez uma cara? Eu falei, tá, imagina, tudo bem. Aí, né, eu falei, não, obrigado por tudo, agradeci ele, né, peguei o coco, né, fui dando uma volta ali. Aí, quando eu já não estava mais próximo, eu joguei no lixo. Gente do céu, eu quase cuspi no cliente. Será que foi proposital? Vou deixar essa para você pensar sobre isso. Fica aí o questionamento, né, voz? É isso. É isso. Não, muito. Eu acho que vocês devem passar por muitas coisas, né? Sim. E eu acho que também essa dúvida de quem começa, né? O que eu vou enfrentar no meu dia a dia? Sim. Quais são as águas de coco que eu vou ter que negar ou ter que correr muito mais do que eu estava planejando no meu dia? Qual é a dica que vocês dão para quem está começando, assim, principalmente olhando o momento atual? No meu caso, a dica que eu daria é para ele acordar e ir para a rua, cara. Vai para a rua trabalhar, sai, faz rota. Você estando na rua, vai aparecer negócio para você. Uhum. O que não pode é a pessoa ficar em casa achando que ele vai mandar um WhatsApp, vai mandar alguma coisa, um material pelo WhatsApp e ele vai fechar uma venda. Uhum. Porque maquininha tem que ser uma coisa presencial, tem que ser olho a olho, tete a tete. Então ele tem que ir para a rua. Com certeza, se ele fizer uma rota, ele no final do dia, com certeza 2, 3 ele fecha. Show. Olha, eu entendo que é igual o Reinaldo falou, né? Você acordar cedo e você criar objetivos, né? Então,
falar, poxa, eu vou sair daqui, vou dar uma volta ali, né? Eu vou mapeando e criar metas de vida, né? Olha, eu quero conquistar um carro, quero conquistar uma casa. Então, quanto tempo eu levo, né, para criar esses objetivos? Então, graças a Deus, eu mesmo basicamente consegui conquistar minhas coisas, né? Muito trabalho, mas consegui. Então, a informação que eu posso passar para todos é o quê? Gente, acordar cedo, mapear e ir para cima. Boa. Meta. Vamos falar de meta? Eu tô aqui com 2 revendedores que já ganharam prêmio, tem uma boa estratégia, passaram por algumas poucas e boas aí para fechar clientes, mas como que vocês definem as metas de vocês? Acho que meta é um bom assunto. Então, olha, eu basicamente com esse novo programa, né? Eu falo que eu vim de um programa anteriormente. É verdade, 8 anos, né? Você já viu algumas coisas acontecerem aqui, pois né? então eu já assisti muito. Então O homem viveu tudo. Então, assim, eu O homem falo... que tudo sabe. Eu falo que esse é o melhor programa que existe, né? Nunca existiu um programa tão bom de revendedores. Eu posso falar para todos que estão iniciando, né? Igual esse, né? Então, eu tenho uma meta pessoal que eu falo, né? Que é assim... Eu quero, pelo menos, todos os dias, colocar 2 clientes de 15 mil. Aí você vai falar, por que, Eduardo, 15 mil reais? Porque, basicamente, é 300 reais ali de um retorno. Então, se eu colocar 20 clientes desse por mês, ali já me dá 6 mil. Aí entra na questão do empilhamento, né? Então, quando você vai ver, no 5º mês ali tá 30 mil, 40 mil reais na sua carteira. Aí o pessoal vai falar assim, né? Falar é fácil, né? Mas eu falo, eu sou o cara que posso falar isso para vocês, porque eu tô junto com vocês também aí na rua, né? Boa. Então a meta é ir nos grandes trabalhar. Isso, e sempre querer o mais. Show de bola. E você, Reinaldo? A minha meta, depois que eu descobri o jeito que ganha com incentivo, que o programa proporciona, a minha meta é chegar no teto máximo do programa. Olha, então, é só assim, né? Já imagino você. Correndo, assim. buscando, eu vou atrás, a estratégia daí já muda o canhão para o lado do cliente grande, para poder trazer uma receita para mim, poder chegar a atingir esse faturamento aí para ganhar esse teto aí. Show e de vamos bola. conseguir, né? Eduardo? Com certeza. Já tô contando os minutos para isso acontecer. E vocês usam como o nosso painel para ajudar nesse gerenciamento? Porque isso é uma meta mais direcionada a mindset, né? Forma de pensar. Sim. E como que vocês usam o painel para ajudar que esse acompanhamento de vocês faça sentido no final do dia? Olha, para mim, eu uso muito o painel, até mesmo para gerenciar os tipos de cliente que está me dando mais retorno, né? Então, por exemplo, restaurantes, barbearias, né? Pessoal do vestuário, né? Então, eu acabo vendo qual é o tipo de segmento que está me dando mais retorno. Então, eu vejo, poxa, olha, o segmento ali do vestuário está me dando uma receita líquida ali de 5 mil, né? O pessoal ali do restaurante está me dando 10 mil. Então, eu começo a atacar mais o pessoal no outro mês de restaurante, porque eu vejo que está dando mais. Só que tem épocas que são sazonais. Então, por exemplo, agora que está chegando frio, né, eu quero ir para Campos do Jordão. Então, eu sei que eu entrando lá na cidade, uma cidade turística, então aquilo vai me dar um retorno. Né? Então, eu acabo olhando muito pelo tipo de segmentos. Mas você registra a venda? Eu registro a venda lá no painel, né? Eu coloco até com uma observaçãozinha, um parênteses lá. Um exemplo, coloco o João da feira. Então, eu sei que ele é do ramo de alimentício. Aí, eu coloco, por exemplo, Fernanda do vestuário. Aí, eu sei que ela é de vestuário. Então, eu já tenho um controle ali de saber de qual segmento que está me dando mais retorno. Então, só de abrir o painel, você já sabe aquela máquina, daquele segmento, quanto que ela está te trazendo. Isso mesmo. Boa. E você, Reinaldão? Conta aí. Olha, eu trabalho mais ou menos nesse formato, mas eu foco mais o quê? O painel, ele me ajuda bastante, porque ali eu cadastro todo mundo, né? Coloco exatamente os nomes para me lembrar quando eu for pesquisar. Só que eu foco mais no processo do negócio. Eu não vou muito lá no resultado, eu vou no processo. Como que eu faço isso? Cadastro todos os clientes e acompanho ele até ele ativar a máquina, até ele chegar pelo menos num valor X que eu acho que é legal. A hora que ele chega ali, aí eu vou para outro. Porque se eu pegar todo mundo e ficar olhando, não tenho muito tempo para poder montar minhas estratégias de trabalho. Então, eu procuro focar mais, fazer a criança andar primeiro. Quando ele estiver andando, aí eu já vou para outro.
E depois, com os momentos estratégicos, eu paro e começo a voltar e ver naqueles clientes como que eles estão. Então, você vai acompanhando lá no painel lá mesmo no para painel. ver quem está performando Quem ou não. está performando ou não. Então, a estratégica basicamente é isso. O painel já nos dá isso daí, né? A gente cadastra, acompanha e vai olhando a evolução deles. Aí eu vou até um certo ponto, até que ele aprendeu a andar, até que virou cultura, ele está usando a máquina, então vai embora. Agora vamos para outra e vamos embora. Muito legal isso aí, muito legal. Eu tô, além da minha voz da consciência, meninos, eu tenho uma ajuda aqui, que tá falando que o nosso tempo tá acabando. É triste, né? Mas eu queria, antes de finalizar, realmente ir para um caminho de, se vocês pudessem, e vocês podem nesse momento, dar a dica de ouro para quem é revendedor nesse momento, independente do nível, de como que trabalha, enfim. Qual é a dica de ouro de vocês para quem está no nosso programa? Olha, o que eu posso falar, principalmente para o pessoal que está entrando, né? Que eu sei que o início às vezes parece ser difícil, né? Desafios, né? Igual a gente aqui falou dos nãos, né? Talvez o início ele é difícil. Mas se a gente tiver um pouquinho de dedicação, né? Se organizar, né? Criando rotas, né? Falar, olha, poxa, eu só paro de trabalhar hoje se eu atingir tal objetivo de vender 2, 3 máquinas ali para clientes grandes. Essas pessoas que estão entrando hoje, elas vão ver o resultado, né? E aquilo, quando ela pegar o gosto, ela vai ver que vale muito a pena. Boa. Eu de dica assim que eu daria para quem está começando é aquela pessoa, vai começar o trabalho dele, ele tem que se caracterizar. Ele pega ali, coloca um uniforme bacana, um crachazinho, banho tomado, cabelinho arrumado, sai para a rua uniformizado e caracterizado, porque com certeza o espírito do vendedor vai pegar ele e ele vai fechar negócio. Boa. Essa seria a dica. E, gente, muito obrigada, meninos. A gente fica muito feliz de ter vocês como os primeiros convidados do nosso podcast. E fica aqui também um agradecimento para vocês que nos ouviram até aqui. A gente agradece demais e a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigada. E obrigada mais uma vez, meninos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.